conheça o seu propósito. Fica aqui comigo, que hoje o Pão Quentinho vai te ajudar a você viver o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele fez 3 declarações no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cada uma dessas 3 declarações, dentro dessa frase, é muito importante. E quando ele usa a expressão completei a carreira, ele está falando de chegar ao fim da jornada. Eu entendo que ele não está falando somente da vida cristã, que também é apresentada como um caminho ou uma carreira. O apóstolo Paulo, logo depois, ele diz: guardei a fé. Então, isso significa que se manter na vida cristã e, de fato, poder completar até o fim a caminhada cristã, pode ser melhor entendido como ser essa declaração. Olha, amados, eu olho para essa frase do apóstolo Paulo e percebo que ela está alinhada com uma outra declaração que está em Atos 20, capítulo 20. Ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, sabe? Olha só, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e ministério que recebi de nosso Senhor Jesus e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a carreira está relacionada ao seu chamado. Eu entendo que quando ele está dizendo eu completei a carreira, ele está dizendo eu vivi para completar o meu chamado, o meu propósito. Esse assunto a respeito de propósito é algo sério, muito sério, e algo importante e bíblico. Eu acredito que esse entendimento deveria começar pelos pais, de forma como eles vão educar os seus filhos. Cada um de nós precisa entender que veio a esse mundo para cumprir um propósito. O salmista diz no Salmo 139: e todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda não existia. Deus estabeleceu um propósito, sabe? Estabeleceu um propósito para cada um de nós, antes da nossa existência. Ele é um Deus onisciente, que tem propósito para cada um de nós. Paulo diz que o Senhor o separou desde o ventre da sua mãe. O Senhor declara a mesma coisa a respeito de Jeremias. Muito antes do nascimento de cada um de nós, um curso havia sido estabelecido por Deus, ou um propósito para as nossas vidas.
há uma carreira que precisa ser completada. E nós precisamos nos mover dentro desse entendimento. Quando o anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão, dando a notícia, ela era uma mulher e não podia ter filhos. E o anjo disse que Deus faria um milagre, sabe? E que ela iria dar luz a um filho homem, sabe? O anjo enviado pelo Senhor, ele tinha um propósito para a vida de Sansão, antes mesmo dele ser gerado no ventre de uma mãe que era estéril. Você tem entendimento do poder dessa palavra, a mãe estéril. E Deus enviou um anjo para dizer que ela iria gerar um filho homem. Sansão, entenda como isso é profundo, porque Deus já tinha um propósito na vida de Sansão. Sabe qual era o propósito? Livrar Israel das mãos dos filisteus, sabe? Ele menciona a importância de que fosse um nazireu. Quando a mulher conversa com o pai de Sansão, Manoá, ela diz tudo o que aconteceu. Um anjo veio, me disse isso, isso e isso. E o pai de Sansão disse, quando ele aparecer, diga que eu quero falar com ele, porque eu preciso saber como nós vamos criar esse menino. Essa palavra está no livro de Juízes 13, do 2 ao 12. O pai de Sansão queria saber como deveria criar este menino, este filho que seria gerado. Eles queriam criar na direção de Deus, num propósito de Deus. Então precisava ouvir de Deus como eles deveriam fazer. A palavra de Deus nos mostra que o anjo, ele foi enviado novamente, e dessa vez o pai de Sansão teve a oportunidade de perguntar e receber a resposta. Hoje nós sabemos que é o pai de Sansão, mas naquela época era o marido da mulher que iria gerar um filho e que ela era estéril. Hoje nós podemos dizer o pai de Sansão. O que me faz entender que esse é o tipo de oração que quando os pais fazem pedindo a Deus, sabe, a capacitação de como criar os filhos, Deus está disposto a nos orientar. O entendimento de que há um propósito a ser cumprido, sabe, na nossa vida, já deveria começar dentro de casa. Uma educação a ser recebida dos nossos pais. E se você não teve esse privilégio de nascer em um lar cristão, ou os seus pais não tiveram conhecimento, sabe, não tiveram entendimento dessa criação, você que está ouvindo, você entenda, porque a sua próxima geração, ou até seus filhos, ou seus netos, poderão, com seu entendimento, seguir e caminhar através de você nesse propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para a sua vida e para a vida da sua geração.
Glória a Deus, né? Você pode daqui para frente caminhar dessa forma, orando, colocando diante do Senhor como você irá fazer. O seu filho, com seus netos, qual a direção que Deus te dá. Porque uma vida com um propósito é na direção de Deus. Mas o entendimento do propósito deveria ser não apenas buscado, mas vivido. Cada um de nós recebeu de Deus o privilégio e a oportunidade de cooperar com o avanço do reino de Deus, com a edificação das pessoas de forma diferente. Não adianta, sabe, se comparar ao outro, querer fazer como o outro. Não adianta querer ser igual ao outro. O apóstolo Paulo, ele diz que nós, coletivamente, somos só um corpo de Cristo, mas individualmente somos os seus membros. Então, os membros, eles são distintos, não apenas na posição, no lugar, mas aonde estão no corpo de Cristo, mas na função que eles desempenham. A palavra de Deus diz que um membro não pode desprezar o outro, porque todos são igualmente necessários. Então nós precisamos compreender o nosso propósito como parte da nossa identidade, daquilo que nos foi, sabe, comissionado a realizar e a fazer para Deus. Porque o cumprimento do propósito nos permite a alcançar esse lugar de realização. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou orar por você. E nessa hora, você vai estar pedindo ao Senhor que mostre o propósito dele para a sua vida. A sua vida tem um propósito. Deus amado, querido, maravilhoso, te damos graças por essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos revelou, o Senhor falou conosco, continua nos abençoando, nos guardando, nos mostrando o propósito da nossa vida, para que a gente caminhe nos princípios do Senhor. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra. Tem muita gente que não sabe qual o propósito para a sua vida. Deus te abençoe.